refletirmos o tempo todo ou, na realidade, pensarmos sobre nossas atitudes, sobre o que temos feito e como temos feito e o que temos priorizado. Pois se focamos em regras, em tradições, em coisas que aprendemos e que nem sempre está alinhado com a vontade de Deus, talvez é o que nós devamos parar e repensar, pois devemos priorizar a vontade do Senhor. O buscar o conhecimento do Pai é que nos levará a este processo de maturidade, de entendermos o que é da vontade de Deus e o que são simplesmente regras estabelecidas por homens e não acompanhamos aquilo que Deus está fazendo ou deseja fazer no nosso meio. Lá em Atos, nós temos uma situação onde as regras estabelecidas pelos religiosos priorizava certos aspectos e não o que Deus estava fazendo. Como a questão quando Pedro foi até a casa de Cornélio para anunciar a mensagem como Deus tinha estabelecido. Ele cumpriu a vontade de Deus, ele fez o que Deus estava. Isto iria contra as regras que ele conhecia, que ele sabia e que ele tinha aprendido. E ele é questionado justamente deste aspecto, como está lá no capítulo 11 de Atos, versículo 1 ao 3, diz assim: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Então, que eles estavam questionando era o que Deus estava fazendo, era a expansão da palavra de Deus, era o cumprir daquilo que Jesus havia instruído para fazer, que era para ir por todos os cantos e ensinar a todas as pessoas. Eles estavam preocupados com isso ou com simplesmente a preservação das tradições, das regras que haviam aprendido? São questões que a gente precisa parar e repensar no nosso dia a dia. Pois muitas vezes nós somos guiados por essa forma de pensar, essa maneira de agir, que em nada traduz aquilo que é o nosso Deus, ou seja, quem é o nosso Deus. Maneira de revelarmos o nosso Deus é expressarmos as suas virtudes, é entendermos a sua vontade e vivermos segundo a sua vontade. Não se trata simplesmente de ensinar sobre uma religião, mas de ensinarmos sobre viver o reino de Deus na terra. Não priorizando regras que nós estabelecemos, regras de aparência, mas como Cristo fazermos da nossa vida oferta em favor das pessoas para que elas possam conhecer o Pai e a sua vontade. Somos responsáveis por revelar o Pai, manifestar o reino, andar segundo os valores eternos, expressar as virtudes de nosso Deus, ou seja, demonstrar compaixão, graça, misericórdia, o amor de Deus diante de todas as pessoas e diante de todas as situações. Qualquer regra, qualquer outra coisa que nos impede de fazer isso, ou seja, de manifestar o amor de Deus, na realidade estamos seguindo regras e pensamento de homens. E isto não tem nada a ver com o reino de Deus, nem com a vontade de Deus, nem com o querer de Deus. Que a gente possa entender e compreender estas coisas e buscar de fato o conhecimento da vontade do Pai, pois à medida que nós conhecemos, nós entendemos o que é importante. À medida que nós amadurecemos e temos o nosso entendimento iluminado em que as cadeias, que na realidade as fortalezas são destruídas, os sofismas são aniquilados, nós começamos a compreender aquilo que Deus deseja de nós e o qual é o nosso papel neste mundo. E a gente precisa andar segundo esse entendimento e não conforme o que nós pensamos, desejamos ou queremos, pois a nossa vida é para revelar e manifestar o reino de Deus neste mundo, glorificando o seu nome, exaltando o seu nome. A gente precisa crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e andar por essa vontade, e não
pela maneira de pensar deste mundo. Que a gente possa amadurecer nisso, crescer na vontade de Deus e glorificar o seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.